Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a nossa saúde e a relação dela com o cochilo depois do almoço. Você é uma pessoa que costuma cochilar depois do almoço? Isso faz parte da sua rotina? Ou não, você gostaria, mas não consegue? Me conta nos comentários. Hoje eu vou te falar especificamente se isso ajuda o cérebro, se isso te dá mais energia. Será que prejudicou ou não o metabolismo? Interfere ou não na digestão? Você vai adorar esse vídeo. Vamos falar de quantidade de tempo, por que o cérebro às vezes precisa desse descanso, quem se beneficia e quem não se beneficia com isso. Fica até o final que você não vai querer perder. Aproveita também e já deixa sua curtida no vídeo, isso é muito importante para mim. Isso mostra para o YouTube que você apoia o canal, confia no meu conteúdo e vai fazer com que mais vídeos relacionados à saúde, assim, cheguem a você. Então vai te ajudar também. Muitas pessoas sentem aquele soninho pós-refeição, né? Você já me falou aqui agora ou não, se não falou, escreve para mim se você sente isso. Tem pessoas que sentem mais do que outras, isso acaba tendo duas explicações fisiológicas bem principais. Primeiro, o acúmulo de adenosina no cérebro. Logo de manhã, o nosso cérebro trabalha sem parar, né? Atenção, a memória, a tomada de decisão, esse esforço todo acaba gerando um acúmulo de adenosina, que é um neuromodulador que sinaliza o cansaço. Quanto maior a quantidade de adenosina, maior a sensação de sonolência. E aquele cochilo leve pode ajudar a limpar um pouco essa adenosina e restaurar a clareza mental. Por isso que muitas pessoas precisam desse cochilinho depois do almoço para dar essa limpada no cérebro. Segunda coisa tem a ver com o redirecionamento de sangue para o intestino. Dependendo até da quantidade de refeição, da composição dessa sua refeição, se for uma refeição mais pesada, né, muito grande, muito rica em carboidrato, rica em gordura, você vai ter mais sangue sendo enviado para o aparelho digestivo, né, claro, para o sistema digestivo. A circulação no cérebro pode diminuir um pouquinho temporariamente e o corpo acaba entrando naquele modo de digestão. Lembra da jiboia, que a pessoa fala tá jiboiando? Que quando consome uma grande quantidade de energia, direciona muito para a digestão. A jiboia, quando come, fica parada assim, né? Você pode até ir lá mexer no bicho que ele nem vai te atacar, porque ele tá só preocupado em digerir. Tô fazendo uma brincadeira aqui, uma correlação para te explicar que o nosso corpo também fica mais voltado para isso. Principalmente, como eu te falei, se você tiver uma refeição muito mais substanciosa, muito mais pesada, em muita quantidade, isso pode também estar relacionado com essa necessidade de cochilar. Existem sim alguns benefícios com relação a cochilar depois do almoço, principalmente, né, para quem tolera bem, tem pessoas que não toleram. Vários estudos mostram que um cochilo curto pode trazer alguns benefícios reais, como a melhora do desempenho cognitivo, né? Já te falei que ele pode ajudar a limpar um pouquinho essa questão da adenosina, e teve um estudo clássico francês com mais de 300 operários que mostrou que quem tirava uma soneca leve à tarde, aquela siesta, né, tinha maior produtividade e foco depois. Também essa questão da redução de adenosina, né? A soneca diminui a pressão do sono, melhora a memória, atenção, capacidade de resolver problemas, então ajuda a dar uma limpada, entre aspas, assim, no nosso cérebro. Tem a questão da regulação emocional, porque cochilos curtos podem reduzir a irritabilidade e aumentar a sensação de cansaço, porque muita pessoa que tá cansada fica irritada, né? A pessoa não consegue nem pensar direito, então modifica também essa questão emocional. E tem a questão do suporte ao intestino, que quando você deita por alguns minutos, o corpo não interrompe a digestão, né? Pelo contrário, o sistema nervoso mais relaxado tem menor liberação de cortisol, uma digestão mais eficiente e menor sensação de estufamento. Então, para algumas pessoas pode ajudar. E claro, a própria questão da recuperação de energia, né? Um cochilo correto pode ajudar a diminuir o cansaço sem quebrar aquele ritmo do dia. Tudo tem a ver, na verdade, com o tempo ideal, né? O cochilo demais pode ser ruim, vamos falar sobre isso. O cochilo tem que ser, para ser um cochilo de boa qualidade, reparador para você, para te dar mais energia e tudo mais, um cochilo, não é uma noite de sono. O cochilo, o ideal mesmo, a ciência é bem clara, é que soneca boa é soneca curta. Então, de 10 a 20 minutos, melhora o foco e a energia. Quando ele já vai de 20 a 30 minutos, ele ainda é seguro, mas pode deixar você um pouco grogue ao acordar, sabe? Como se você estivesse assim, onde é que eu tô, o que eu tô fazendo? Que tá de dia, tá de noite, sabe aquela sensação meio entorpecido. Acima de 40 minutos, o cérebro já pode entrar no sono profundo. E aí que você pode sentir aquela ressaca do sono. Cabeça pesada, lentidão, mau humor, queda até mesmo de produtividade. Então, existe uma diferença entre o cochilo e realmente um sono maior durante o dia. Até porque, se for um sono de grande volume, né, de grande quantidade, pode interferir no seu sono da noite, principalmente se você é uma pessoa mais sensível, e aí isso pode, né, prejudicar o seu ciclo circadiano, a secreção hormonal e o metabolismo também. Para algumas pessoas, o cochilo pode não ser indicado. Então, para as pessoas mais idosas, acima de 70 a 80 anos, muitas pessoas que são idosas já têm uma certa dificuldade para iniciar o sono lá de noite.
podem ter despertares frequentes e um sono mais fragmentado. Então, se eles cochilam à tarde, isso pode reduzir ainda mais a pressão do sono à noite e, como eu te falei, né, aumentar esses microdespertares, diminuir a quantidade de horas que você consegue adormecer e pode ser pior para você. Outro grupo de pessoas são as pessoas que já têm uma insônia noturna ou dificuldade para dormir, um sono muito fragmentado, independente da idade, porque o cochilo reduz um pouco aquela necessidade de sono. Então, se seu objetivo é melhorar o sono noturno, o ideal é que você chegue à noite com sono. E o cochilo pode ser contraprodutivo nesse caso. Também aquelas pessoas que cochilam por longos períodos, por 2 ou 3 horas, isso já não é soneca, né, como eu te falei, é um sono profundo em um horário inadequado, e aí o resultado podem ser aquelas confusões que eu te falei, irritabilidade, baixa energia, e nesses casos de volumes muito grandes, o cochilo também acaba não sendo indicado. É importante também falar sobre o papel do intestino e da glicose no sono depois do almoço, porque a digestão acaba tendo um impacto muito grande nesse soninho da tarde, né. Quando as refeições são muito pesadas, como eu te falei, eles exigem um grande volume de sangue, né, ali no aparelho digestivo, diminuem o fluxo cerebral, aumentam ali aquela liberação de serotonina periférica e podem intensificar a sonolência. Por isso que a gente cochila sem nem perceber no sofá depois de comer uma feijoada. Então, outra coisa que também prejudica e aumenta o sono de tarde, além do volume grande, da concentração de carboidrato e gordura, é o álcool. A gente sabe que o álcool também aumenta a sonolência, reduz a clareza mental, desacelera o metabolismo, e aí o cérebro acaba entrando num modo assim de conservação de energia e pode querer que você tire esse cochilo para conseguir estabilizar isso tudo. As pessoas que sofrem muito com oscilações de glicose também podem sentir mais sono, porque essa subida de glicose, a queda abrupta depois, né, pela secreção exacerbada de insulina, pode gerar cansaço, irritabilidade e mesmo a vontade de dormir. Se a pessoa cochila um pouco, melhora temporariamente, mas esse padrão pode se repetir todos os dias. Então, basicamente, se você quiser cochilar sem prejudicar o seu organismo, lembra de 10 a 20 minutos, evita deitar completamente, principalmente se for logo depois do almoço, porque pode aumentar até mesmo a probabilidade de refluxo, prejudicar a digestão. Você acaba ficando numa posição muito confortável e acaba dormindo por mais tempo, então uma posição semi-reclinada normalmente é o mais indicado. Evita cochilar depois das 3 horas, porque isso pode impactar no seu sono noturno. Um almoço mais leve, né, para você ter menos peso nessa parte do sistema digestivo também ajuda. E se você cochilou e sentiu aquela ressaca, aquela letargia, reduz o tempo ou omite, nem todo mundo precisa do cochilo. Me conta aí se você funciona bem com cochilo, sem cochilo, se você queria cochilar, mas não tem tempo, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, isso me ajuda muito e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos junto ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.